Olá galera, tudo bem com vocês? Está começando o meu, o seu, o nosso Azul 8. E esse é o primeiro programa do canal. E hoje vamos falar sobre 8 curiosidades de Titanic. Isso, o navio que naufragou há mais de 100 anos, mas que ainda paira mistérios na mentalidade humana. Depois da vinheta, vem vinheta, vem. O navio Titanic foi navegado pelo capitão que ele iria fazer a última viagem dele. Seria a viagem de despedida porque ele iria se aposentar. Ele não era o capitão do Titanic, ele era o capitão do Olympic, um outro navio da mesma empresa do Titanic, também muito famoso na época. Mas ele resolveu sair do Olympic e ir para o Titanic justamente para fazer a viagem inaugural, que seria, vamos dizer assim, um brinde, a despedida dele dos mares, né? Já que ele iria se aposentar e não iria mais capitanear nenhum navio. Só que essa viagem acabou não sendo só a última viagem da carreira dele, foi a última viagem da vida dele, justamente porque ele morreu com quase 1.500 pessoas no naufrágio do navio. Infelizmente, é uma história até um pouco triste, porque era uma comemoração, o fim de um ciclo da carreira dele, né? Que acabou se tornando o fim da vida dele, infelizmente. Quando o Titanic estava sendo construído, houve um incêndio em seu casco. O casco pegou fogo, eles conseguiram controlar esse incêndio e mantiveram o Titanic ali já intacto, porque já estava rolando uma pressão que a empresa tinha que lançar um navio ao mar, justamente para não correr o risco de entrar em falência, já que a construção desses navios é algo muito caro, né? Na época era muito caro fazer um navio desses, e a companhia que criou o Titanic tinha criado vários navios semelhantes e tinha que lançar ao mar justamente para ter o retorno do gasto que eles tiveram com a construção. E aí o Titanic foi para o mar com uma avaria no casco. Uma avaria que tem fotos antigas que mostram o casco com uma mancha enorme nele, que segundo os especialistas estudiosos é a mancha causada pelo incêndio. Muita gente acredita que esse incêndio, essa mancha deixada no casco do Titanic, isso enfraqueceu o navio. E quando houve o choque com o iceberg, o rompimento foi muito maior do que o esperado, né? Já que o navio era considerado inafundável, ele acabou afundando porque bateu exatamente nesse lugar aí. Isso é uma teoria. É uma teoria que está sendo muito falada e está tendo muito crédito por quem estuda a história do acidente desse navio, né? Quem sabe? Pouca gente sabe que o Titanic tinha muito, mas muito tesouro dentro dele. Muito. A gente pôde ver no filme, né? Que tinha aquelas cabines de luxo com muitas famílias, muitas pessoas milionárias que viajaram nessa viagem inaugural do navio e levavam muitas joias e tal, mas não era só isso. Tinha muita obra de arte. Uma múmia dentro dele, uma múmia valiosíssima. Cara, afundou tudo no navio, em 2 carros de luxo da época. Isso causa muita ganância das pessoas, né? E muita gente moveu céus e terras até encontrar o navio afundado. E depois houve muitas discussões para tentar resgatar peças, objetos. Tem bebidas também muito caras, vinhos, champanhe. Algumas bebidas foram até recuperadas e hoje está no museu, tá? E custa uma fortuna. Imagine esse tesouro que está lá descansando junto com o navio no fundo do mar nesses últimos 100 anos, né? É uma corrida do tesouro, né? Quem conseguir pegar mais, fica mais rico. Enfim, é isso aí. O luxo extremo da White Star Line.
como eu já disse, a White Star Line é a criadora do navio Titanic. O navio era muito luxuoso para a sua época. A intenção da White Star Line era chamar a atenção realmente das pessoas pela construção grandiosa que era aquele navio, né? O maior navio construído na sua época, o inafundável Titanic. Existe para você ter uma ideia de comparação, a segunda classe do Titanic era considerada a primeira classe de outros navios de tão luxo que tinha. Até a terceira classe, que é a mais mostrada no filme junto com a primeira, tinham quartos confortáveis, de acordo, claro, com a condição financeira de cada um, né? Tinha quartos confortáveis e amplos. A primeira classe nem se fala. Acho que foi a mais mostrada no filme e que retrata o real, né? Já que foi uma pesquisa muito forte para montar o roteiro do filme e tal. E é algo extremamente luxuoso. Era para a nata elite europeia da época fazer a viagem do Titanic naquela posição, né? O que mostra o poder que eles tinham na época, o poder aquisitivo, né? E isso também causou um furor maior, não sei, com o naufrágio, né? Porque muita coisa afundou junto ali, muitas pessoas da alta sociedade morreram. E é isso, apesar de a maioria ter sido da terceira classe, porque teve aquele vamos dizer assim, aquela infeliz escolha de colocar primeiro a primeira classe, depois a segunda e o que restasse de botes para a terceira. Mas é isso aí, infelizmente o Titanic é movido pelo luxo e pelo dinheiro, e foi isso aí. Todos dizem que o Titanic afundou na primeira viagem. É verdade isso? Não. Pois é, vocês podem estar surpresos agora, mas não é verdade. O Titanic foi construído na cidade de Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte. Houve a construção prévia dele e houve uma viagem que o Titanic fez de Belfast até Londres. Quando chegou em Londres, ele foi ornamentado com todo aquele luxo que eu já disse aqui anteriormente, e decorado, enfim, né? Mas ele fez essa viagem lá trazendo suprimentos que seriam usados para a continuidade da construção e também para abastecer os portos de Londres, né? O porto de Londres e a própria White Star Line, né? Então houve essa viagem só com a equipe, uma parte da equipe técnica de construtores e tal, que levou o navio de Belfast, na Irlanda do Norte, até Londres. Aí sim teve a primeira viagem com passageiros, que foi a viagem de Londres a Nova York, mas que infelizmente, como todos sabem, aconteceu aquele fatídico acidente e o navio afundou no Atlântico Norte, e sem nunca ter chegado no seu destino, infelizmente. Vocês sabem que o navio Titanic teve 2 irmãos gêmeos? É verdade, eles eram trigêmeos. Chamava Olympic, que eu já citei aqui no vídeo, o Titanic e o Britannic. O Olympic, na verdade, eles são, o pessoal denominou esse nome de gêmeo porque o Titanic, o Britannic e o Olympic, eles tiveram a mesma planta, o mesmo projeto de desenvolvimento. Inclusive o Olympic e o Titanic foram construídos um ao lado do outro. E os três carregam semelhanças entre si. Os três sofreram grandes acidentes. 2 deles aqui em 1911 sofreu uma batida com um navio menor, no qual o navio ficou muito deteriorado, e o Olympic também sofreu um rombo enorme no casco. Um buraco ficou grande no casco lá do navio, mas isso não causou o naufrágio nem do Olympic nem do outro navio, né? O que atrasou, inclusive, a primeira viagem do Titanic, que seria no final do ano de 1911.
A equipe que ainda estava terminando de construir o Titanic, que foi construído, começou um pouco depois da construção do Titanic do que o Olympic, a equipe foi remanejada para reparar os danos causados no acidente do Olympic, né? O que atrasou a viagem do Titanic para abril de 1912, que foi justamente a história que a gente já conhece do Titanic, que foi até o Atlântico Norte, lá sofreu batida no iceberg e naufragou. Infelizmente, esse naufragou. O outro irmão mais novo do Titanic, o Britannic, ele foi construído um pouco depois, terminou de ser construído em 1914. E teria também a mesma finalidade do Olympic e do Titanic, que eram levar passageiros, fazer excursões e tal, né? Ao redor do planeta, principalmente Europa e Estados Unidos. Só que, com o início da Primeira Guerra Mundial, alguns países da Europa já estavam em guerra, né, em 1916, o que gerou um remanejamento. O governo de Londres, o exército de Londres, fez uma parceria com a White Star Line e transformou o Britannic em um navio hospital, justamente para tratar dos feridos da guerra. Enfim, o que aconteceu? Em uma das viagens do navio hospital nos mares de proximidade de Londres, houve uma grande explosão. Aí não se tem certeza, mas provavelmente foi uma mina aquática que explodiu o casco do navio, causando um naufrágio. Esse naufrágio não foi tão, apesar de ter muita gente, muitos passageiros, não foi tão terrível quanto o do Titanic. Morreram cerca de 30 pessoas nesse naufrágio, e o que infelizmente é uma tragédia, mas foi uma tragédia menor do que o Titanic. Esses navios são conhecidos como os navios Olympic, porque o Olympic foi o primeiro. Aí veio o Olympic, o Titanic e o Britannic, conhecido hoje como os navios irmãos, né? Os trigêmeos do mar. Essa curiosidade é relacionada com a anterior. Uma enfermeira argentina chamada Violette Jessop viajou nesses 3 navios durante esses acidentes que eu falei anteriormente. Ela estava na batida do Olympic, sobreviveu, não houve mortes. Ela estava no naufrágio do Titanic. Ela foi uma das primeiras a serem resgatadas em um dos botes salva-vidas e conseguiu sobreviver também. E ela estava no Britannic quando ele explodiu, cuidando dos feridos da guerra. Mas nesse ela quase morre. Ela disse que tem entrevista, relatos de arquivos, né? Ela disse que o bote salva-vida onde ela estava quase bateu em uma das hélices do navio Britannic, e se batesse ia ser uma tragédia com ela e com os outros que estavam ali. Outra curiosidade dessa enfermeira é que ainda criança, bem novinha, com 6 meses de vida, ela sofreu com tuberculose, que é uma doença que na época praticamente não tinha cura. Ela chegou até a ser, os médicos chegaram até a tirar a esperança dos pais dela de sobrevivência. Ela lutou pela vida, sobreviveu. Ela continuou na vida adulta sendo uma sobrevivente, sobrevivendo em 3 acidentes de grandes navios, né? Ela morreu bem idosa já, segundo relatos de pesquisa e tal, de causas naturais. É isso. Submersível Titã. Isso mesmo. Acho que o mundo inteiro sabe que em junho de 2023 aconteceu uma tragédia com o submersível que levava 5 passageiros que iriam explorar os destroços do navio de Titanic. Eles queriam ver do fundo do mar, bem de perto, todo o destroço, toda a tragédia, o resultado da tragédia, né? Que aconteceu em 1912. E que infelizmente acabou numa tragédia com eles mesmos, que o submersível implodiu a cerca de meio quilômetro de distância, muito próximo. Acho que isso nem todo mundo sabe. Pois é, tão próximo que se o Titanic estivesse numa área à luz do sol, no seco, né, enfim,
e essa distância, eles estivessem nessa distância, daria para ver perfeitamente todo o destroço do navio. Foi tão perto, mas que acabou ficando muito longe, porque pela profundidade, pela nenhuma luz solar, tudo totalmente total escuridão, enfim, né, as condições do mar, infelizmente não permitiram que essa galera chegasse até o navio, né, causando essa tragédia, infelizmente. E é isso, ficamos por aqui. Hoje encerramos esse programa. Eu peço a vocês que compartilhem, comentem, ativem o sininho, se inscrevam no canal, que a participação de vocês é muito importante para nós. E voltaremos em breve com mais um programa aqui no canal Azul 8. Um beijo para todos e tchau.